Nós vamos ter, na semana do dia 13 e 14 de outubro, né, que é uma semana um pouco perdida, né, porque dia 12 é feriado, dia 15 é feriado, né, dia 12 é feriado, né, dia das crianças, né, de Nossa Senhora, aí dia 15 é dia dos professores. E aí nós teríamos 2 dias de aula só, no dia 13 e dia 14 de outubro, que é 2 dias de aulas. Vai emendar? Então, para, né? Oi? Vai emendar? Oh, maravilha. Então, exatamente. Para não emendar, né? Para não ter esse problema de perder uma semana, né? Emendar a semana inteira. Então, a gente vai promover umas palestras, né? Jesus! 2 dias. Não, mas não é palestra chata, não. É uma coisa legal que eu estou querendo promover. Eu estou querendo promover 2 mesas redondas, né? Assim, um bate-papo com algumas pessoas olha o que é a sacada dessas palestras. Eu estou chamando para a gente conversar. Na terça-feira, eu vou chamar 3 profissionais da área de academia, 2 coordenadores de academia e um dono de academia, para justamente falar sobre mercado de trabalho, né, na questão de estágio e novas contratações. Então, eu vou estar chamando essas três pessoas, por quê? Eu estava comentando até no começo do nosso encontro. O ano que vem, vocês vão poder estar ofertando estágio remunerado, né? A partir do ano que vem, estágio obrigatório, terceiro e quarto ano de faculdade, vocês podem conseguir já o estágio remunerado, né? Academias, departamento de esportes, clubes, né? Então, eu vou chamar 3 profissionais que justamente ajudam os clubes, as academias a contratarem, tá? E eles vão falar sobre perfil do estagiário, o que é importante do estagiário, como que o estagiário deve trabalhar, como que ele deve se postar, quem que ele procura, né? Como que ele pode se comunicar com a empresa para depois conseguir emprego, entendeu? Então, né, já vai ter esses 3 aqui, tá? E na quarta-feira, aí eu vou chamar diretores de esporte. Então, né, provavelmente o Rodolfo, que é o diretor de esportes daqui da cidade de São João, o Marcelo Siqueira, que é o diretor, né, de esportes lá da Sociedade Esportiva São Joanense, e eu tô atrás de um terceiro diretor de esportes aí, talvez de Poços de Caldas, ou alguma cidade aí vizinha, ou mesmo algum outro, né, dono de academia, para a gente poder falar na quarta-feira a parte de estágio em departamento esportivo. Então, na terça-feira vai ficar a área de academia e na quarta-feira, né, o departamento esportivo. Entendeu? Então, e por quê? Porque justamente eu quero apresentar para eles vocês. Eu quero apresentar o nosso módulo que o ano que vem vai estar procurando emprego, que vai estar procurando estágio. Entendeu? Então, é justamente isso. Eu quero que esses profissionais fiquem sabendo que o ano que vem vocês estão disponíveis para fazer estágio. Então, por isso que eu quero promover essas 2 palestras do dia 13 e do dia 14. Porque a Ô, gente já Chico, vai fazer uma jogada ali de poder casar alguma coisa. Fala, Dudu. eu não sei se você sabe, a gente tem um aluno aí no segundo módulo, que é o Guilherme, que ele é filho do Ailton, que é o atual diretor da Caldense. Ele é professor de squash também, eu tenho um contato próximo com ele aí. Se surgir oportunidade, eu posso passar seu contato para ele ou falar com ele para de repente já encaixar ele nesse terceiro diretor aí. Não, demorou. Então, exatamente. Olha, agora que você me lembrou. E ele veio conversar comigo quando o Guilherme veio para a faculdade. A gente bateu um papo, conversou com ele, entendeu? Então, pode ser um ótimo nome, sim. Exatamente. Então, Aí, vamos exatamente. batendo, trocando essa ideia aí, e de repente eu já até falei com ele esses dias aqui, falei com o Guilherme hoje, então de repente a gente já consegue engatilhar isso aí. Você já quer ir para Poços de Caldas já, né, Dudu? Tô brincando. A minha vaguinha lá já tá
quase garantida, Chicão. Já estou esperando o chamado. Então, beleza. Não, legal, então, excelente, tá vendo? A gente tem pessoas muito próximas aí, bacana, então eu também quero contemplar cidades vizinhas, né? Também a gente tem aqui São João da Boa Vista, um ponto forte, mas tem Poços, né? Tem Andradas, tem, né, Vargem Grande, né? Então eu quero também conversar, Aguaí, né? Aguaí tem o Caio lá de Aguaí também, então a gente quer Estiva é a Larissa, né? Larissa tá aí hoje? A Larissa entrou? Faz tempo que eu não vejo a Larissa, hein? Faz tempo que eu não vejo a Larissa. O Edson entrou agora há pouco também, não sei se é o Renan ou o Rian também. Então, justamente eu quero conversar com esses profissionais, porque para a gente justamente fazer esse link, né? E aí o ano que vem eles já vão saber que vocês estão disponíveis, né? E a gente já vai estreitar essa relação, tá bom? Então é só uma coisinha também que eu queria comentar com vocês para o ano que vem a gente já alinhar essa questão dos estágios já, tá? Como eu comentei, o estágio remunerado ele não é uma coisa garantida, é uma coisa de oportunidade. Pode ser que alguns de vocês consigam, outros não, tá? Mas o estágio obrigatório são todos que têm que fazer, todo mundo tem que fazer o estágio obrigatório, tá? E aí vocês vão ter que correr atrás para conseguir fazer o estágio. Então, mas aí dessas parcerias, desses contatos, alguns já podem conseguir fazer o estágio e ainda conseguir o emprego ainda, né? Uma vaga. Certo? Bora para a aula, então? Alguma pergunta? Podemos ir para a aula. Nossa, eu estou apresentando? O que eu estou apresentando? Não sei nem o que eu estou apresentando aqui. Aí, aqui, né? Agora tá. Ah, pera aí que eu vou ter que mudar a forma de apresentação para sair o som, né? Porque eu tenho vários vídeos, a aula de hoje, então precisamos apresentar os vídeos com o som, né? De preferência. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Sei. Beleza, então, pessoal, dando continuidade à nossa aula aí de metodologia da avaliação e educação física, hoje a gente vai falar de mais um item importante dentro da composição corporal, né? Nós estamos aí fragmentando, a gente já falou de massa, já falou de estatura, já falou de perimetria, né? Já falou de dobras cutâneas, e hoje a gente vai falar de diâmetros ósseos, tá? É um dos principais, né, componentes para a gente poder fechar essa parte de composição corporal. Então, logo, né, no próximo bimestre agora, a gente vai fazer a avaliação física de fato, né? Por quê? Porque até agora a gente apenas conheceu as medidas, né, de avaliação da composição corporal. A partir, né, da semana que vem, né, da próxima semana, a gente vai começar a ver a avaliação em si. Como usar essas medidas para poder fazer o cálculo, para poder conseguir, né, fazer uma avaliação de fato. Calcular o percentual de gordura, massa muscular, peso residual, peso ósseo, tá joia? Aí a gente vai fragmentar e conseguir conhecer, né, todas essas variáveis aí da avaliação, tá bom? Mas hoje, para a gente terminar essa parte de medidas, a gente tem uma parte importante que é os diâmetros ósseos, né? Os diâmetros ósseos que muitas vezes
não é realizado em todas as academias, não é todo professor que tem os aparelhos para realizar, não inclui, muitas vezes, esse cálculo matemático dos diâmetros ósseos, e aí sai o percentual de gordura fragmentado sem o peso ósseo. Isso é possível, né? É possível você dar um percentual de gordura sem o peso ósseo, tá? Mas, né, é aquilo questão de qualidade de atendimento, né? Quanto mais informações você puder oferecer, mais variáveis a sua avaliação contemplar, fica uma avaliação mais completa, fica uma avaliação, né, que vai gerar mais informações para você poder montar o treinamento para o seu aluno, tá joia? Então vamos lá. Aqui, né, como eu sempre gosto de montar a nossa timeline, já estamos, né, já acabou agosto, já estamos quase acabando setembro, né? E hoje, dia 22. Para lembrar, quinta-feira, avaliação externa, outra coisa que eu ia comentar que eu acabei esquecendo, quinta-feira, avaliação externa. Eu acho que a Imaculada já até colocou o recado para vocês lá, que vai ser a avaliação externa primeiro e depois a avaliação dela, tá legal? Então, a avaliação externa de conhecimentos gerais. Não faltem, não faltem, avisem todos, avisem aí quem não está presente, para justamente poder participar, para não ter o problema de perder, né, a pontuação, tá bom? Então, aí já, né, dia 22 também terminado. Então, semana passada, a gente viu o vídeo, né, sobre adipômetros, os vários modelos de adipômetros, né? Já teve gente que até já encomendou já, e já vimos como ele funciona, como que a gente deve trabalhar com ele, né? A questão dos dois relógios, a gente viu que tem alguns modelos digitais, a gente viu que tem alguns modelos que tem a classificação de adipômetro clínico, a gente viu que tem alguns adipômetros que tem a classificação de científico, a gente viu a diferença entre científico e clínico, né? A gente viu a diferença de milímetros, né, e décimos de milímetros, tá? Então, a gente viu como que cada um deles podem ser utilizados, tá? Nós vimos as dobras cutâneas, né, os pontos anatômicos de cada dobra cutânea, né, o ponto, a importância de poder medir, através de cada ponto a gente vai conseguir ver, né, a gordura corporal localizada de cada ponto anatômico, para poder também incluir isso no treinamento, poder trabalhar com isso no treinamento, né, saber quais regiões do corpo que estão diminuindo, abdômen, suprailíaca, subescapular, né, se você intensifica mais o treino numa região do que na outra, né, para poder colher mais resultados, tá? A importância, né, e da fidedignidade, a importância da precisão na hora de medir a dobra cutânea para você conseguir uma boa fidedignidade, né, poder ter uma confiança, poder realmente saber, né, se aquela medida é verdadeira, poder comparar essa medida futuramente, né, porque se você faz de qualquer jeito essa medida, qual a sua confiança para daqui 2 meses você comparar, né? Então, às vezes é complicado, porque acaba não dando muito resultado. Você, não emagreci nada, não perdi nada de gordura. Por que muitas vezes a pessoa pensa assim? Porque a avaliação foi feita errada, e aí não conseguiu, né, ver a diferença real de um período de treinamento. A pessoa ficou lá 2, 3 meses na academia e você vai reavaliar, né, fazer a avaliação novamente e viu que não teve diferença nenhuma. E aí? Será que não teve diferença nenhuma realmente? Será que você fez errado a avaliação? Então, isso é muito sério e, por isso, precisa de muita prática, né, para você, né, conseguir confiança de fazer a avaliação por dobras, tá? E vimos aí vários vídeos demonstrativos de cada medida, né? A gente peguei aí toda uma base de dados dos vídeos do D'Artagnan Pinto Guedes, que é uma ótima referência também em avaliação física,
para poder ilustrar a aula, para vocês verem, né, os pontos anatômicos, verem a forma de medir, tá? Então, a gente viu vários vídeos demonstrativos. Tudo bem, dobras cutâneas? Legal. Ficou alguma dúvida que depois que vocês estudaram dobras cutâneas, ficou com vontade de perguntar? Hein, pessoal? Tranquilo, dobras cutâneas? Está fácil? Só falta a prática, né? Só falta a prática. Beleza, tá? Então, hoje a gente vai para o outro assunto. Dúvida vem da prática, exatamente, né? Tranquilo, mais ou menos. Ai, meu Deus do céu, esse tranquilo, mais ou menos, é bom. Então, hoje a gente vai para outro componente importantíssimo da composição corporal, que é o diâmetro ósseo, tá? Por que é importantíssimo? Porque ele vem responder algumas questões justamente do somatotipo e da estrutura óssea, que tantas pessoas, né, muitas vezes colocam a culpa, né? Fala, eu tenho osso pesado, eu sou ossudo, eu tenho, né, um peso ósseo alto, por isso que eu tô com esse peso ou acima do peso, né? Então, o diâmetro ósseo ele também contempla essas questões, né? Nós temos também o diâmetro ósseo, né, muitas vezes acompanhado como desenvolvimento infantil. Então, a gente vê muitas vezes um progresso do diâmetro ósseo. Isso mostra um crescimento ósseo infantil natural. Quando esse diâmetro ósseo ele não respeita uma certa, né, linearidade, ele pode demonstrar um problema de crescimento infantil, tá? Então, por isso que esse diâmetro ósseo ele é importante ser avaliado, tá? Ele não é muito avaliado, a gente não vê muitos profissionais trabalhando com diâmetro ósseo, mas ele tem sim a sua importância dentro da composição corporal, tá? Então, só para a gente ler rapidinho aqui, diâmetro é uma medida biométrica tomada em projeção entre duas extremidades ósseas. Então, sempre a gente vai, né, ter como base duas extremidades ósseas, tá? Então, para isso, a gente utiliza uma ferramenta específica. Dá para fazer diâmetro ósseo com a fita métrica? Não. Dá para fazer diâmetro ósseo com o adipômetro? Até daria, porque são duas extremidades, mas não é o indicado, tá? Então, não vai ser o ossômetro, Vinícius, não é o ossômetro, é justamente o paquímetro, tá? A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos dele, tá? Não chama ossômetro. Então, que podem ser simétricas ou não. A gente sabe que as deformidades ósseas, os pontos ósseos, eles podem ser simétricos ou não. Então, a gente tem que também entender essa particularidade da nossa anatomia e conseguir observar se os pontos ósseos vão corresponder ou não, tá? Porque eles podem ser simétricos ou não. E situados em planos perpendiculares ou quase ao eixo longitudinal do corpo. Então, muitas vezes, o que é perpendicular? É que forma o ângulo de 90 graus com o eixo do corpo, tá? Então, ele pode, né, na maioria das vezes, ele vai formar esse ângulo de 90 graus, mas ele pode assumir uma característica longitudinal de acordo com cada ponto, né, que vai ser feita a medida. A internet está ruim, Maria Rita, mas vocês estão me ouvindo bem? Está indo bem? Em geral aí? Sim, só a Maria Rita está mesmo com o problema da internet dela, tá? Então, são medidas antropométricas somáticas que permitem analisar o desenvolvimento corporal horizontal, transversal
ou antero-posterior, tá? A gente vai ver que as medidas corpóreas, elas podem ser desses três planos: horizontal, né? Transversal, né? Que aí, né, dentro da profundidade, tá? E antero-posterior, né? Medindo também a questão da região antero-posterior, também esse diâmetro. Então, a gente tem aqui vários modelos de articulações que podem pôr um plano, né, diferente, né, dentro dos planos sagitais que vocês já aprenderam lá, inclusive em biomecânica lá com o Sérgio, tá? Utiliza-se... Opa, o que aconteceu aqui? Utiliza-se o compasso de barras, ou paquímetro, né? Também chamado como compasso de barras por alguns autores, mas a gente conhece, né, mais facilmente como paquímetro, tá? Então aqui, pessoal, eu selecionei alguns modelos para passar para vocês. A gente tem aqui o paquímetro da Siscorf, né? Um paquímetro aqui que tem as hastes, né? E ele é para membros, né? Então ele dá para, né, ter biestiloide, bicondiliano, suprilíaca, né? Até torácico dá, né? Mas ele é menorzinho. A gente tem aqui um outro, né, compasso, né, um outro paquímetro, aqui que dá para ver até estatura neonatal, é um paquímetro maior, então muitas vezes para poder ver distância biacromial, estruturas maiores corpóreas. E a gente tem um outro paquímetro aqui da marca Sany também, que ele é mais utilizado para membros, né, tanto membro superior para membro inferior. Em alguns casos, dá para a gente utilizar como torácico, biacromial, mas dependendo muito do tamanho da pessoa, tá joia? Então, o que normalmente a gente costuma ter? É, às vezes, importante ter os dois. Ter um grande para as estruturas corporais maiores e ter um pequeno para as estruturas menores. Porque o pequeno, ele é bom, porque ele é fácil manuseio. Você manuseia ele de forma rápida para poder fazer o biestiloide, o bicondiliano, o bimaleolar, de estruturas pequenas, tá? E o grande você vai usar para estruturas grandes, né? Biestiloidal, acromial, né? Trocantérico transverso. Aí a gente vai ter outras medidas do tronco, que é maior, que é melhor com o maior. E medidas dos membros, que é melhor com o menor. Tá? Tudo bem? Então, o ideal, né? Um bom avaliador fala, qual que eu compro, né? Podendo comprar, compra os dois. Um pequeno e um grande. Ah, eu posso comprar só um. Então, talvez seria melhor você comprar o grande, né? Porque aí com o grande você consegue fazer todas, né? Você consegue fazer desde as pequenas até as medidas maiores, tá? Porque não é muito prático usar o grande para as medidas menores, mas se você tiver que comprar um só, né? Acaba escolhendo o grande, tá joia? Apesar que o pequeno é barato, viu, gente? O pequeno muitas vezes também vale a pena ter os dois, tá joia? Então vamos lá, né? Vamos conhecer aí cada ponto anatômico, cada uma das medidas de diâmetros ósseos. A primeira que eu quero apresentar para vocês é a biacromial. É a distância máxima entre os bordos laterais dos processos acromiais. Lembra do acrômio ali? Aquele pontinho ósseo aí do acrômio? Se você apalpar aí você aí, né, logo depois da clavícula, você vai seguindo a clavícula aqui, logo no meio do finalzinho da clavícula, você vai encontrar o acrômio, tá? Médio a largura das escápulas. O valor para adultos, né? Esses valores aí depende muito do tamanho da pessoa, né? Ele coloca aqui 37 a 44, 34 a 38, mas depende, né, da estatura, da envergadura do indivíduo. Tá joia? Então vamos ver o vídeo aí. Vocês só me respondem se está saindo som aí, se está ok, tá?
O diâmetro biacromial corresponde à distância projetada entre as bordas mais laterais dos processos acromiais direito e esquerdo das escápulas. Localizam-se os pontos de referência anatômica, percorrendo com os dedos a espinha de ambas as escápulas. Epa, travou, peraí. Vou voltar aqui no começo, tá, gente? Só para causa que ele cortou um pouquinho. O diâmetro biacromial corresponde à distância projetada entre as bordas mais laterais dos processos acromiais direito e esquerdo das escápulas. Localizam-se os pontos de referência anatômica, percorrendo com os dedos a espinha de ambas as escápulas, até seu bordo mais externo e lateral. Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal dividido igualmente em ambos os pés, e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O antropometrista deverá colocar-se atrás do avaliado, o que lhe permite localizar mais facilmente os pontos de reparo. Para efetuar a medida, as hastes do antropômetro são posicionadas nos processos acromiais direito e esquerdo previamente marcados, em um ângulo próximo de 45 graus, sendo necessário exercer pressão firme para comprimir os tecidos moles subjacentes e, desse modo, reduzir seu efeito na leitura da medida. Na eventualidade da estatura do avaliado superar a do antropometrista, este deverá se colocar sobre um banco para melhor visualização do segmento a ser medido. Beleza? Escutaram bem aí, pessoal? Sim? Beleza? Todo mundo escutou aí? Ué, não quer sair? Aí, saiu. Ó, então vocês viram alguns detalhes importantes, né? Que muda, às vezes, de algumas medidas. Primeiro, ele deve dar uma leve, uma apertada, uma compressão realmente, para, né, marcar bem o acrômio. Então, nesse caso, aperta um pouco a pele mesmo, tá? Se o avaliador for de menor estatura do avaliado, o que ele falou lá? Sobe do banquinho, meu caro. Sobe do banquinho para poder fazer a avaliação de maneira precisa. O que é legal essa medida biacromial? É muito legal, gente, para poder medir a postura cifótica. Tem gente que vai ficando cifótico, né? A cifose é os ombros caídos, né? Aquela postura de corcunda, né? Então, é legal você muitas vezes fazer essa distância biacromial e depois, na reavaliação, mostrar que essa distância biacromial diminuiu. Por quê? Quando ela diminui, ela mostra que você está aproximando mais os pontos da escápula, né? E os pontos acromiais. Então, mostra que a sua postura melhorou. Que o trapézio, o dorsal, redondo maior, redondo menor, eles estão hipertrofiando e ficando numa postura melhor. Tá bom? Então, essa distância biacromial, ela é muito utilizada para, né, avaliação postural da medida cifose, tá? Do problema postural da cifose. Ok? Biacromial, beleza? Certo? Então, agora vamos para o bideltoidiano, tá? Então, vai justamente também ver a avaliação dos dois pontos do deltoide. Ah, o que é o deltoide? Deltoide é o músculo do ombro, tá, gente? Então, essa musculatura aqui do ombro, a qual a gente sabe que tem divisões diferentes, né? Deltoide anterior, deltoide medial, deltoide posterior, tá? Então, é a distância entre os músculos do deltoide, né, em projeção, os pontos mais laterais da massa muscular do deltoide, tá?
Então, ele é cerca de 3 centímetros maior que o diâmetro biacromial. E aí, também é uma medida legal para a gente poder acompanhar a cifose, né? Então, porque se esses ombros, né, tiverem caídos para dentro, essa distância, né, bideltoidiana, ela vai ser menor. Na medida que esses ombros, né, levantam, essa medida bideltoidiana, ela aumenta, tá? Ao contrário da biacromial. A biacromial, ela é maior e na medida que ela for diminuindo, a postura cifótica é legal, tá melhorando. Agora, o bideltoide, não. Se ela estiver pequena e ela for aumentando, isso mostra que a cifose está melhorando, ok? Então, ela é legal nessa questão dessa avaliação postural. Por isso que vale a pena fazer. Então, você passa esse feedback para o seu aluno. Ó, você está melhorando a postura, né? Tem muita gente que fala, comecei a fazer academia, melhorei a postura. O que é essa postura? É justamente, né, essa medida biacromial, né, bideltoidiana, a postura que o indivíduo está realizando. Vamos ver o vídeo? O diâmetro bideltoide corresponde à distância projetada entre as faces mais laterais dos músculos deltoides direito e esquerdo. Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal dividido igualmente em ambos os pés e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O antropometrista deverá colocar-se à frente do avaliado. Para efetuar a medida, as hastes do antropômetro são posicionadas nas faces de maior proeminência lateral dos músculos deltoides, direito e esquerdo, paralelamente ao plano horizontal. Uma pressão mínima, sem ocorrência de nenhuma deformação da pele, deve ser aplicada pelo antropometrista no local. Já uma pequena diferença, né, que nesse caso não aperta o paquímetro, né? Não vai apertar, né? O antropômetro também, né? Paquímetro ou antropômetro é a mesma coisa, tá joia? Depende muito da nomenclatura do autor, tá? Então, ele, nesse caso, não aumenta, né? E aí, como que você escolhe o ponto? Escolhe o ponto de maior proeminência. Então, é o ponto, né, mais redondinho, é o pontinho maior. É onde o músculo, né, consegue atingir a sua maior curvatura, tá? Então, é o ponto maior, né, que tem a maior proeminência. Ponto mais proeminente. Então, a parte maior do deltoide. Diferente do acrômio, que aí a gente tem o acrômio, o ponto ósseo, que identifica o ponto anatômico. O deltoidiano, ele vai em cima da musculatura. Então, ele pode ser um pouquinho mais para cima, pode ser um pouco mais para baixo, dependendo do deltoide do indivíduo. Ok? Perguntas? Podemos seguir? Vamos lá. Transverso do tórax, né? Então, utiliza como ponto de referência a articulação do apêndice xifoide do externo. Tá? Então, aqui medial, que vai ter essa projeção lateral. Então, você segue, né, essa linha horizontal aqui do apêndice xifoide do externo, que é aqui na frente, né, gente? E vai até a linha lateral. Mede a largura máxima do tórax, partes mais laterais das costelas, em apneia inspiratória. Então, inspira e segura. Né? Puxa o ar e segura. A apneia inspiratória máxima. Puxa o ar e segura, tá? Na altura da articulação do apêndice xifoide. Essa medida é legal porque tem muita gente que muitas vezes tem a questão da musculatura intercostal e tem problemas respiratórios da infância, e você vê aquele tórax mais aberto embaixo e outros mais embaixo, mais fechado. Então você consegue acompanhar
justamente esse desenvolvimento da criança que tem um problema respiratório, para ver o quanto que ela consegue abrir o tórax, quanto que ela consegue abrir, né, aumentar essa articulação. Então, também é uma medida legal para crescimento e desenvolvimento infantil, né? Vamos ver o vídeo? O diâmetro transverso do tórax corresponde à distância projetada entre as faces mais laterais do tórax no nível do ponto mesoesternal. Para localizar os pontos de referência anatômica, deve-se tomar cuidado e evitar a inclusão do músculo peitoral ou do grande dorsal. Opa, travou. Então, como ele comentou, deve evitar a musculatura, né, peitoral intercostal. Músculo peitoral ou do Dorsal, grande dorsal, né? e que as Evitar o hastes do dorsal ali antropômetro atrás. escorreguem por entre as costelas. Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal dividido igualmente em ambos os pés e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O antropometrista deverá colocar-se à frente do avaliado. Para efetuar a medida, as hastes do antropômetro são posicionadas nas faces mais laterais do tórax, previamente marcadas em um ângulo próximo de 30 graus. A leitura da medida é realizada ao final de uma expiração normal. Aí, pessoal. Beleza? Então a gente tem... Professor, então, no caso, ele vai expandir o tórax, aí ele vai conseguir fazer a medida? Isso, então tem a apneia máxima, ele inspira e faz a medida, tá? Você viu que ele falou no finalzinho do vídeo agora, né, que pode ser realizado também uma medida na hora que tiver a expiração, no final da expiração, tá legal? Então o protocolo de Pullock, né, manda a gente fazer a medida da inspiração total, né? Ele tem o protocolo, né, D'Artagnan Pinto Guedes, que é da onde saem esses vídeos, que aí ele pode também fazer a medida da expiração, no final. Então, muito atento ao protocolo que vocês vão estar utilizando. No final da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os pontos demarcatórios em cima de um protocolo, né, que a gente vai estar utilizando. E nas próximas aulas a gente vai falar dessa diferença aí de protocolo para protocolo. Tá bom? Certo, mas tranquilo essa parte, né? Só essas duas diferenças, né? Na questão da inspiração e da expiração. Tranquilo? Ó, essa medida, D'Artagnan Pinto Guedes, dentro do seu protocolo, não realiza. Então, não tinha vídeo. Aí eu fui procurar um outro vídeo numa outra base para poder passar essa medida, porque alguns protocolos utilizam essas medidas também, tá? Que é a torácico antero-posterior. Mede a profundidade do tórax. É a distância do ponto mesesternal ao processo espinhoso da vértebra, localizado em um plano horizontal. Então, né, como se estivesse localizado dentro desse plano horizontal, né, em relação ao ponto mesoesternal. Então, ele vai da parte, né, anterior até a parte posterior. Vamos ver no vídeo aí o detalhe, depois eu comento com vocês. Posición del sujeto. El sujeto adopta una posición sentada con el torso erecto. Presta atenção na caneta, né? Olha lá, um ferrinho tipo uma caneta que ele está utilizando. El punto mesosternal y el proceso espinoso de la columna vertebral situado a este nivel. El evaluador coloca el antropómetro sobre el hombro derecho del sujeto, quien respirará normalmente, realizando la lectura de la medida al finalizar una respiración normal. Então a gente deve descontar esse espaço. Então só é medido, né? Vocês viram que tem umas ponteiras, né? O paquímetro, para você poder chegar no ponto mesesternal e na vértebra. E aí só é medido esse espaço, tá, gente?
Não conta esse espaço que estava aberto da ponteira até encostar na pele, tá bom? Então, esse espaço também torácico antero-posterior, tá? Que eu ia falar trocantérico, trocantérico é do fêmur lá, depois a gente vai ver mais para frente. Torácico antero-posterior. Para que é legal essa medida também? Também acompanhamento de crescimento infantil. Então, a questão de problemas respiratórios, muitas vezes, faz com que essa medida fique muito pequena. E aí o indivíduo, né, trabalhando, né, a criança, né, trabalhando essa parte respiratória, pode também aumentar essa distância do tórax, né, desenvolvendo mais a parte respiratória. Então, é legal a gente fazer essa medida muitas vezes com criança também. Tá? Vamos para a bicrista ilíaca, tá? Distância entre os pontos mais laterais iliocristal das tuberosidades ilíacas. Então, é a distância do quadril. Então, essa distância ela é legal justamente para a gente ver, muito utilizada para ver mulheres que têm o potencial de ter parto normal, acompanham durante a gestação esse ponto da crista ilíaca, né, se está aumentando em função da abertura do útero, né, da abertura, né, desses ossos da crista ilíaca para poder abrir o quadril, né? Acontece muita diferença dessa medida em meninas que atingem o ponto da maturação sexual. Então, você faz essa medida em crianças do sexo feminino, até 12, 13 anos é uma medida. Aí, de repente, lá pelos 14, 15, 16 anos, essa medida aumenta muito rapidamente. Isso em função também do amadurecimento. Então, há essa modificação da distância da crista ilíaca, tá bom? Então, ela é legal também nesse sentido para ser avaliada. Ele tem uma aplicação, né, direta nessa questão do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil. O diâmetro biiliocristal corresponde à distância projetada entre os pontos mais salientes e projetados lateralmente das tuberosidades ilíacas. Para localizar os pontos de referência anatômica, deve-se desenhar o bordo superior da crista ilíaca e assinalar o ponto de intersecção desta linha com a projeção da linha axilar média. Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, os pés afastados à largura dos quadris. O peso corporal dividido igualmente em ambos os pés e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O antropometrista deverá colocar-se à frente do avaliado, o que lhe permite maior facilidade para realizar a medida. Para efetuar a medida, as hastes do antropômetro são posicionadas nos pontos de tuberosidades ilíacas direito e esquerdo, previamente marcados, em um ângulo próximo de 45 graus, sendo necessário exercer pressão firme para comprimir os tecidos moles subjacentes e, desse modo, reduzir seu efeito na leitura da medida. Então, olha lá, gente, ponto importante, né? Apertar um pouquinho também para comprimir os tecidos moles e manter a medida bem na parte óssea, tá? E aí depende de cada pessoa, né? Se a pessoa tiver um pouco mais de gordura localizada, vai ter maior dificuldade para poder fazer a medida. Se tiver menos gordura localizada, vai ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, né, a gente vai estar encostando aí o paquímetro bem na parte óssea para poder acompanhar. Ok? Tranquilo? Vamos para o próximo. Bitrocantérico, né? Como eu tinha comentado com vocês. Distância máxima entre projeção entre pontos mais salientes lateralmente dos trocânter, maior dos ossos do fêmur. Então, ó, essa medida também, para que ela é importante? Essa medida muitas vezes é importante para a gente trazer um perfil anatômico do atleta. Então, o corredor ele tem que ter uma distância
né, bitrocantérica, semelhante à distância entre os côndigos do joelho, para poder ter um alinhamento melhor para a corrida. Se ele tiver isso muito, digamos assim, fora da proporcionalidade, a distância trocantérica muito maior do que a distância entre os joelhos, esse indivíduo muitas vezes vai ter a utilização de maior força medial. Se esse joelho for mais aberto que a posição trocantérica, aí a gente vai ter, né, força mais na parte lateral. Então, isso em biomecânica é muito legal, é muito utilizado para ver aonde as forças anatômicas vão realizar o seu maior trabalho. E aí, consequentemente, se isso pode ocasionar lesão ou não. Então, na medida que a gente faz essas medidas anatômicas, a gente consegue observar se aquele indivíduo vai ter problemas com a atividade física. Então, você vê lá um quadril muito largo e um joelho fechado, ou, né, o joelho muito aberto e o quadril muito fechado, e aí você consegue já indicar possíveis problemas que o atleta vai ter. E aí poder fazer um trabalho, um fortalecimento muscular diferente, né? Você poder fazer algum trabalho de realinhamento postural. Então, por isso que é legal fazer essas medidas. Tá joia? Vamos ver o trocantérico aí. O diâmetro bitrocantérico corresponde à distância projetada entre as faces mais laterais dos trocanteres. Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se em pé, de forma ereta, com os membros superiores pendentes ao longo do corpo, os pés afastados à largura dos quadris, o peso corporal dividido igualmente em ambos os pés e a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O antropometrista deverá colocar-se à frente do avaliado. Para efetuar a medida, as hastes do antropômetro são posicionadas nas faces de maior proeminência lateral dos trochanteres, paralelamente ao plano horizontal. Uma pressão mínima, sem ocorrência de nenhuma deformação da pele, deve ser aplicada pelo antropometrista no local. Então, não é uma medida também muito fácil, né? Porque você tem que achar o ponto trocantérico, então abaixo da crista ilíaca, é aquele ponto, gente, que a gente apalpa, a gente vai ver que é o final do acetábulo, né, e o início ali do fêmur. Então é uma região, muitas vezes, que né, dá uma leve depressão. Você aperta ali, tem uma leve depressão, uma leve caidinha. Então você vê o final do osso do acetábulo, né, e o começo ali do trocânter, tá? Então ali você coloca o paquímetro, dá uma leve apertadinha para poder fazer essa distância. E como eu falei, ela é importante muitas vezes para a gente poder ver esse padrão, né, de movimento das pernas, tá? Se isso pode ocasionar lesão ou não, tá bom? Tranquilo, trocantérico? For surgindo alguma pergunta aí, pessoal, fica à vontade, tá? Transverso do úmero. Ó, isso aqui já começa a ser importante também, porque esse número do transverso do úmero, ele entra no cálculo matemático do percentual de gordura de alguns protocolos. Então, tem alguns softwares que usam esse transverso do úmero para jogar no cálculo matemático. Então, o transverso do úmero é a distância máxima entre os pontos mais salientes dos epicôndigos medial e lateral do úmero, tá? Estando o braço horizontalmente para frente com o cotovelo e o ombro em flexão de 90 graus. Então, para realizar essa medida, precisa, né, é legal que apoie-se, que sente-se, né, faça um movimento de flexão de 90 graus com o braço, tá? Para poder ser realizada essa medida aqui, né, do cotovelo, ok? Vamos ver o vídeo aí. O diâmetro biepicondilar do úmero corresponde à distância projetada entre os bordos mais externos dos epicôndilos medial e lateral do úmero.
Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se sentado, os braços estendidos horizontalmente à frente. Ô, internet. Os braços estendidos horizontalmente à frente, à altura dos ombros. Os antebraços elevados com os cotovelos e ombros em flexão de 90 graus. Flexão de 90 As mãos graus, em nada posição de fechadinho, supinação, ou seja, com a palma da mão voltada para o rosto. O antropometrista deverá colocar-se em pé, à frente do avaliado. Com o antropômetro seguro corretamente, deverá ser utilizado os dedos médios para palpar e localizar os epicôndilos medial e lateral do húmero. As hastes do antropômetro devem ser posicionadas diretamente sobre os epicôndilos, com a escala de medida em um ângulo próximo de 45 graus em relação ao plano horizontal. Deve-se manter firme pressão com os dedos indicadores enquanto a leitura da medida é realizada. Como o epicôndilo medial é mais baixo que o lateral, a distância medida torna-se ligeiramente oblíqua. Muito bem, então pessoal, ó, vendo, né, que faz uma ligeira compressão para justamente ver, né, os pontos mesmo condilares, né, a parte óssea, tá, do epicôndilo. E aí é uma observação do finalzinho muito importante, né? Às vezes ela vai ficar ligeiramente inclinada, não vai ficar totalmente horizontal. Por quê? Porque às vezes os epicôndilos não se encontram totalmente na linha horizontal, né? Eles, às vezes um pouquinho está mais para baixo, o outro está um pouquinho mais para cima, aí essa medida ela fica ligeiramente inclinada, tá? Porque ela tem que seguir as extremidades ósseas. Não pode achar um e no outro só para manter horizontal deixar na pele mole. Tem que estar os dois encostando no osso. E aí por isso que eles podem estar um pouco de forma inclinada, ok? Vamos ver o transverso do punho, né? Medida também muito utilizada na composição corporal. Então, os softwares também que vocês vão utilizar como avaliação física do futuro, né, para as medidas de pulo, eles vão pedir o transverso do punho para poder fazer o percentual ósseo, né, e também somatotipo, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho nas próximas aulas. Então, ele vai utilizar essa medida também para essas duas funções, percentual de gordura e somatotipo, tá? Então, a distância máxima entre os pontos laterais mais salientes das apófises distais do rádio da una. Então, pontos mais salientes. Então, pode ser que às vezes também não fique totalmente na horizontal, às vezes fique um pouquinho inclinado também. O diâmetro biestiloide corresponde à distância projetada das apófises do rádio e da ulna. Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se sentado, o braço direito estendido horizontalmente à frente, em posição pronada, flexão do... Eita. Em posição pronada, flexão do punho com a palma da mão voltada para baixo. O antropometrista deverá colocar-se em pé, à frente do avaliado. Com o antropômetro seguro corretamente, deverá ser utilizado os dedos médios para palpar e localizar as bordas medial do estiloide ulnar e lateral do estiloide do rádio. As hastes do antropômetro devem ser ajustadas na direção do ângulo formado pela mão e pelo antebraço, formando o ângulo próximo de 30 graus com o plano horizontal. Deve-se manter firme pressão com os dedos indicadores enquanto a leitura da medida é realizada. Então vocês viram agora ele utilizando também o paquímetro um pouco menor, tá, para poder fazer essa medida. E aí vocês viram, né, justamente os pontos estiloidais.
tem que dar essa quebradinha na mão mesmo, tá? Às vezes o avaliado pode reclamar, falar, né, como que é isso, tal, mas se não dá para pedir fazer a medida correta, tá? Com a mão estendida, não adianta que não vai ser a mesma coisa. Então tem que flexionar a mão para baixo e poder fazer a aferição. E aí também, muitas vezes, nesse caso, não dá para manter totalmente na horizontal. Às vezes também é permitido colocar o adipômetro, ó, o paquímetro de forma inclinada, tá bom? Então aí é permitido nesse caso para poder fazer uma boa leitura. O que você tem que sempre respeitar é as extremidades ósseas. Apertar para poder encostar na parte óssea, tá bom? Para poder fazer a medida corretamente. Beleza? Alguma pergunta? Vamos ver o transverso do fêmur. Desculpa aí, saiu um pouquinho para cima, tá? Vamos ver a medida. Também de forma sentada, né? Para a gente poder medir, né? Que antes chamava de biepicondiliano, né? Agora a gente chama também transverso do fêmur. O diâmetro biepicondilar do fêmur corresponde à distância projetada entre os epicôndilos medial e lateral do fêmur. Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se sentado, com os joelhos flexionados a 90 graus e os pés apoiados no solo. O antropometrista... Internet. No solo, o antropometrista agacha-se de frente para o avaliado. Com o antropômetro seguro corretamente, deverá ser utilizado os dedos médios para palpar e localizar os pontos aparentes mais mediais e laterais dos côndilos femorais. As hastes do antropômetro devem ser posicionadas diretamente sobre os côndilos femorais, com a escala de medida em um ângulo próximo de 45 graus, com o plano horizontal. Deve-se manter firme pressão com os dedos indicadores enquanto a leitura da medida é realizada. Observações importantes, né? Ele também é uma medida que muitas vezes vocês vão tentar horizontal, mas em função da inclinação dos dois pontos, ela pode ficar levemente inclinada, tá? Tem que, né, dar uma leve pressionada na pele para poder achar os dois epicôndilos, tá joia? Então essas são características dessa medida, que também é uma medida importante para poder jogar no cálculo do percentual de gordura e também do somatotipo, tá? Esse diâmetro do joelho, ele muitas vezes demonstra o potencial da pessoa ter uma coxa, né, mais grossa, mais fina, em função do seu diâmetro do joelho, tá? Porque se ele tem o joelho muito largo, dificilmente essa pessoa vai ter a perna fina, né, gente? Porque o diâmetro ele vai acompanhar a musculatura do quadríceps, o vasto lateral, o vasto medial e a posição desse músculo. Então, se o osso, né, se o diâmetro do osso, né, do joelho dá, né, uma medida maior, essa coxa ela deve acompanhar. Então, muitas vezes a gente acontece também de poder colaborar para esse lado estético. A pessoa às vezes quer ter uma coxa fininha, mas com o joelho largo. Então, você pode comentar essas características com a pessoa para ela se conscientizar, né, das características anatômicas dela, do biotipo que ela tem, né? Não ficar aí tentando caçar uma estética que de repente ela não vai conseguir, entendeu? Ô, Chico, Foi. mudando um pouquinho do foco do assunto da aula aí, eu olhei aqui na sua atividade, tem umas imagens, né? Aí tá escrito, qual é essa medida? Você quer que a gente descreve a medida da foto ou da gente? Da foto. Da foto. Vê lá a foto, qual que é a medida da foto. Aí você descreve. Nossa, mas não dá nem pra ver.
Ô, louco, tá tão ruim a foto assim? Vixe, tá foda o negócio aqui, Chico. Eu vou mandar pra você depois você ver. Ô, louco, escolhi tão bem as fotinhas. Será que é o Juro. celular que tá ruim? Principalmente a menina que tá. A mulher tá segurando, apertando ela. Não dá pra ver, não. Eita, escolhi umas fotinhas boas lá. Dá uma olhadinha com carinho. Vamos pro último aí, vamos para a última medida, e depois a gente, qualquer coisa eu abro a tarefa aí e falo um pouquinho dela, tá? Com a forma de medir o que, Vinícius? Eu não entendi qual a forma de medir. Fala da foto ou aqui do vídeo que a gente viu? Ah, respondendo a Isa. Ah, tá. Ah, isso. É, qual a forma de medir e qual a medida que é. Eu estou perguntando, qual a medida? E aí mostra a foto para ela poder ver. Isso aí. Certo, Isa? Ó, vamos agora para o transverso do tornozelo, tá? Então, medida oblíqua da distância entre os pontos laterais mais salientes do maléolo da tíbia e da fíbula. Então, a gente vai lá no tornozelo, né? Dos dois processos mais salientes, mais laterais. Então, que ponto que eu pego do tornozelo? O ponto mais saliente, o ponto mais lateral, tá? Que às vezes também pode ser que não fique totalmente horizontal, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é pouco, né? E para poder fazer essa medida do tornozelo, tá bom? Vamos ver o vídeo. O diâmetro bimareolar corresponde à distância projetada entre os pontos mais salientes dos maléolos fibular e tibial. Para a realização da medida, o avaliado deverá posicionar-se sentado, com os pés apoiados no solo e afastados à largura aproximada dos quadris. O antropometrista deverá posicionar-se agachado, à frente do avaliado. Com o antropômetro seguro corretamente, deverá ser utilizado os dedos médios para palpar e localizar os pontos aparentes mais mediais e laterais dos maléolos. As hastes do antropômetro devem ser posicionadas obliquamente, considerando que os maléolos se encontram em planos diferentes. Deve-se manter firme pressão com os dedos indicadores enquanto a leitura da medida é realizada. Aí, pessoal, detalhe também, né, da leve pressão, né? Faz uma leve pressão na pele para poder também achar o maléolo certinho do tornozelo, tá? Normalmente, às vezes, você vai pedir para fazer essa avaliação, a pessoa tem que tirar o tênis, né? Tem alguns tênis que até dá para medir com o tênis, mas manda tirar o tênis, aguenta o chulé e faz a medida certinho. Porque assim, ele já vai estar descalço por causa da pesagem, da medida da estatura, então mantém mais um tempo descalço para poder fazer essas medidas, tá bom? As outras de cima não dão tão diferença se tiver calçado ou não. Agora, essa maleolar pode ter. Às vezes a língua do tênis, o cadarço do tênis atrapalha para você aproximar o paquímetro. Então, por isso que o ideal é realmente fazer descalço, tá, gente? Descalço. Porque o tênis pode atrapalhar. Esse bimaleolar também, ele entra nas equações de composição corporal e de somatotipo, tá bom? Então, todas as medidas de membros superiores e inferiores, eles entram no cálculo matemático do somatotipo. A de tronco, às vezes, é mais difícil entrar na matemática, entrar na equação. Mas é aquilo que eu falei para vocês. São importantes também para a gente acompanhar crescimento e desenvolvimento aí das crianças, tá? Certo? Então, pessoal, através de todas as medidas de diâmetros ósseos,
nós podemos aí predizer uma massa óssea, que a gente fala, tá? Então, e tem várias maneiras de medir. A gente vai ter vários protocolos que a gente vai ver, né, futuramente. Uma forma de ver através dessas medidas, tá, é o índice de von Dommel. É utilizado para o cálculo da massa óssea através da equação de De Rose, né, e outros colaboradores de 84, em que são medidos a estatura e os diâmetros transversos do punho, o diâmetro transverso do fêmur, fornecendo a massa óssea, tá? Todas as medidas devem ser expressas em metros. Então, também uma coisa que é muito importante a gente lembrar que para poder fazer a avaliação, a gente tem que sempre convencionar as medidas. E alguns protocolos pedem milímetros, e outros centímetros, e outros, né, metros, tá joia? Então tem que usar o protocolo, né, correto para cada situação. Então aqui a gente consegue calcular a massa óssea apenas, né, por essas medidas longitudinais. Então a gente tem a estatura ao quadrado vezes a medida do diâmetro do punho vezes a medida do diâmetro do fêmur vezes 400 elevado a 0,712 vezes 3,2. Então, você fazendo essa conta e substituindo aqui, então, por exemplo, estatura, 1,75 m. O punho deu 4,5 centímetros. Então, você vai pôr 0,45, né? Fêmur deu, de repente, 8 centímetros. Aí você vai colocar 0,08 metros. Vezes 400, né? Elevado a esse 0,712. Então, por isso que vocês têm muita sorte. Hoje tem vários softwares, vários programas que fazem esse cálculo. Vocês não precisam fazer, tá? A gente vai até brincar com alguns, né, de fracionamento da composição corporal, mas a gente tem vários programas, vários softwares que fazem as equações rapidamente e sozinhos, tá? Mas é interessante vocês entenderem da onde que vem esse número. Então, por exemplo, a massa óssea. Deu lá 11 quilos de massa óssea. Como é que eu achei esse número? Justamente vendo a estatura, o punho, o fêmur, tá? São informações que vocês escolheram nas medidas que agora a gente joga na equação para poder começar a fracionar a composição corporal. A gente acha a massa óssea através, né, dessa equação aqui. Beleza? Então, por isso que é importante aprender um pouquinho de matemática, a gente vai ter que trabalhar, tá? O pessoal aqui não gosta de matemática e que entra em desespero, muita calma nessa hora, a gente vai fazendo devagarinho, vai fazendo junto alguns cálculos aí para poder entender essa dinâmica, tá? É claro que hoje existe a calculadora, hoje existem os programas, os softwares de avaliação física que fazem tudo sozinho, mas é importante, gente, fazer um pouco na raça, né, fazer a conta, para justamente entender aonde que vai cada medida. Tá vendo? Ó? A gente precisa da estatura, do punho e do fêmur. Então não precisa de massa, não precisa de dobras. Para fazer a massa óssea, a gente só precisa dessas informações, tá? Então, é claro que cada cálculo vai contemplar um número de medidas. E aí que a gente vai saber usar. Se você sabe usar um, você acaba sabendo usar os outros também. Tá certo? Técnicas de medidas dos diâmetros. Parte do corpo a ser medida sem vestimenta. Então, como a gente viu, comentou lá, o indivíduo ele deve estar, né, de sunga, de short, curtinho, para poder fazer a medida no caso do homem. Para a mulher, tem que estar de top, tem que estar de shortinho, porque também não acha, senão não vai conseguir achar os pontos anatômicos, tá? Não pode de calça jeans, viu?
calça jeans, blusa, vai, né, comprometer totalmente a confiança na medida, tá? Ponto de referências devidamente marcados. Então, achar os pontos de referência para poder marcar lá com o lápis de olho, com o lápis demográfico. Diâmetro antero-posteriores executados do lado esquerdo do avaliado. Então, o avaliador deve se posicionar do lado esquerdo para poder fazer essa medida. Diâmetro transversos pode ser medido de frente ou pelas costas. Então, o transverso é aquele que é de frente para o avaliado, tá? Ponta dos compassos apoiados sobre as demarcações com firmeza, tá? Então, lembra a dobra cutânea? A gente beliscava, contava 1, 2, 3 e já soltava e já fazia a leitura. Agora, o diâmetro não. O diâmetro tem que manter firmeza naquela posição até que você consiga fazer a leitura, até que você consiga fazer a medida, tá? Compasso posicionado na horizontal, então, como a gente viu, na maioria das vezes, vai tentar ser 100% horizontal. Pode ser que, às vezes, a protuberância óssea não seja simétrica, e aí ele acaba ficando inclinado um pouco, tudo bem? Só vai poder ficar inclinado quando tiver essa característica, tá? E o resultado é dado em centímetros, para a gente poder colocar nos cálculos lá. Ah, mas aí o protocolo pediu em metros. Aí a gente faz a conversão, né? Então a gente tem 6 centímetros, né, é igual a 1 metro. Aí a gente vai trabalhar ali com algumas pequenas conversões para poder fazer as medidas, tá? De centímetro para metro, para quilômetro, né, para milímetro. Então, isso, né, a gente só vai aumentando as casas decimais e aí fica mais fácil para vocês trabalharem. Mas na hora que a gente fazer um pouquinho de cálculo aí na prática, vocês vão aprender a fazer isso também. Certo? Pessoal, eu coloquei esse vídeo para ilustrar também a demarcação dos pontos anatômicos. Ele é um vídeo um pouquinho comprido. Ele é um vídeo aí dos seus 17 minutos. Então, eu pediria para depois vocês assistirem, que é muito bacana, né? O professor, ele mostra todos os pontos anatômicos que vocês devem marcar e quais são as indicações de como fazer a marcação. O lápis demográfico, o lápis de olho ali feminino, para depois o avaliado ficar, né, de uma forma fácil de poder limpar, tá? Mas é importante, porque principalmente quando você não é experiente, você tem que ter os pontos bem marcados para você também não errar. Então, primeiro, antes da avaliação iniciar, você faz a marcação dos pontos e depois você pega o aparelho, a ferramenta e começa a fazer a avaliação, tá? Mas essa parte, né, inicial de marcar os pontos anatômicos é muito bacana, pode balizar e até acelera o processo para você fazer as outras medidas. Vai muito mais rápido depois que você tem os pontos todos marcadinhos ali direitinho. Então, peço para vocês assistirem depois aí, para poder ver o quanto que tá bacana. Certo, gente? Alguma pergunta? Calma, Vinícius. Alguma pergunta? Perguntas? Sem perguntas? Estão tudo craque já? Ô, pode falar, Caio. Encaminhar os vídeos? Não está abrindo para você? Na apresentação? Abre sim. Ó, entra também no canal do YouTube, ó, D'Artagnan. Tá? Então é no YouTube, né? O canal do D'Artagnan Pinto Guedes.
ele é um avaliador e os vídeos estão todos lá. É legal que tem até outros testes que a gente vai ver futuramente, já tem lá também. Certo, gente? Mais perguntas? Pergunta e dúvidas sobre o trabalho? É isso aí mesmo, ó. É isso aí. É esse mesmo aí. Certo, Caio. Certo, gente. Nicolas, Guilherme, André, que já saiu já. Rafaela, boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Xandão, Laenifer, Giovana, Kaique, Renan, Jefferson, Kaká. Tudo tranquilo? Sem perguntas? Certo, ó. Depois eu vou passar a orientação direitinho para quinta-feira sobre o estágio, hein? Não esquece, hein? Beleza, beleza. Beleza, Kaká. Boa noite, Xandão. Valeu então, gente. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.